Olha só, eu fiz esse vídeo aqui para te mostrar as configurações de export para o CFG, para você aprender de vez como que você utiliza essa função. Então vou criar um lab aqui chamado CFG. Então estou criando um lab do zero aqui, ó. Nesse lab aqui eu vou estar adicionando então Cisco IOL, que é um switch. Vou deixar esse switch mais ou menos para cá. Vou estar adicionando 4 roteadores, que vai ser o Cisco IOS 7206. Então vou adicionar aqui o número 4 e vou deixar só como R aqui e vou apertar aqui em Save. O R2 eu vou deixar para cá, o R3 eu vou deixar para cá e esses dois eu vou deixar para cá. Sendo que o R4 eu vou chamar ele de PC, então vou colocar aqui PC1. Vou colocar o ícone dele de um desktop. Esse aqui, o R5, vou chamar ele de R1, que ele vai continuar sendo um roteador mesmo. Olha só, o equipamento, esse C7206, ele vem com uma interface só. Então se eu conectar a interface aqui, depois de eu tentar conectar a interface aqui, ó, não vai ter mais interface disponível, porque ele só mostra ali que ele só tem uma interface e essa interface já está conectada ao switch. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o cabo aqui e vou vir aqui, ó, no primeiro slot 1 aqui, eu vou adicionar 4 interfaces Ethernet. Aí sim, eu vou conectar ele no switch. A outra interface eu vou conectar aqui no roteador aqui de cima. E eu vou fazer a conexão aqui, uma porta com o PC e outra porta do switch aqui com esse R1 que vai ser um roteador. Aqui esse R3 eu vou fazer algumas alterações. O primeiro, o nome dele vai ser Google. E o ícone eu vou colocar aqui da cloud, né, ícone da nuvem. Beleza, agora eu vou colocar umas identificações. Então, em texto, por exemplo, aqui, eu vou ter uma rede que vai ser 189.1.1.0/29 e eu vou colocar o tamanho da fonte aqui 15 e negrito. Isso aqui você já sabe fazer, né? Então, eu vou duplicar isso aqui e vou fazer o seguinte, vou apagar o /29, vou apagar o 0 também, vou colocar o 1, vou duplicar isso aqui, só para poder adiantar, e agora onde está o 1, eu vou colocar o 2, beleza. Isso aqui é a rede, eu vou colocar para cá, que é a rede desses dois equipamentos aqui. O IP, esse IP vai ser aqui, para esse equipamento, nessa interface. E esse IP vai ser para esse equipamento aqui. Beleza, agora eu vou criar aqui uma rede também. Beleza, então a minha rede interna vai ser essa aqui. Aí eu vou ter aqui o IP1 que vai ficar aqui nessa interface aqui do R2. O IP2 vai ficar aqui para o nosso PC. E o IP final 3 aqui para esse roteador R1. Olha só, eu joguei os equipamentos na topologia, fiz a conexão nos cabos, fiz a identificação das redes e dos IPs e eu não liguei nenhum equipamento em nenhum momento aqui, tá? Eu não liguei nenhum deles. Então, antes de ligar, olha só, eu tenho essa primeira opção aqui do CFG. Eu posso vir direto no CFG e fazer a configuração. Você vê que o equipamento está desligado, eu não vou entrar no equipamento. Eu posso vir diretamente aqui em Startup Config, vou vir aqui no PC1, por exemplo, e aqui esse quadro é o quadro de configuração, como se você já estivesse dentro do equipamento, já no modo de configuração. Então aqui você não precisa digitar Enable, não precisa digitar Configure Term, tá? Esse quadro aqui já está dentro do modo de configuração. Então, por exemplo, você coloca aqui o host name, pode colocar abreviado, host, espaço, o nome do equipamento, PC-1, e dá um Enter. Então, você acabou de configurar o host name dele. Então, imagine que você está fazendo a configuração. Agora, int de interface, espaço, F de Fast Ethernet, 0/0 e dá um Enter. Então, dentro do modo de configuração da interface Fast 0/0, e aqui eu coloco o IP, espaço, máscara /24, dou um Enter. Então, acabei de configurar um IP na interface. Agora, no switch, para poder levantar essa interface. Então, vou dar um Enter aqui, né, para poder levantar a interface. Então, estou simulando que eu estou dentro do equipamento configurando. Então, isso aqui é a mesma coisa que você está dentro do equipamento configurando. Agora, se eu quero simular que ele seja um PC, com o comando no espaço IP espaço routing, né, no IP routing, dou um Enter. E agora eu vou colocar IP default gateway. Então, IP espaço default gateway. O gateway dele vai ser o 92.68.10.1. Olha só, eu não consigo ligar, tá vendo? Não está me dando a opção de ligar. Por quê? Porque eu só coloquei as configurações, mas eu ainda não apertei aqui em salvar. Então, quando eu vou apertar aqui em salvar, olha lá o que acontece. Ficou como off, mas agora eu aperto aqui, ó, ele já vai para on. Beleza. Então, agora, se eu ligar o equipamento, a primeira vez que eu estou ligando esse equipamento agora, tá? Primeira vez que eu estou ligando ele já vai subir com aquelas configurações que eu fiz lá. Então, essa é a primeira opção que você tem de utilizar o CFG aqui no IVNG.
Agora, se eu for conferir as configurações para ver se subiram, as configurações vieram para a memória dele. Vem para a memória RAM e tá ali, ó. Olha lá, configuração, né, do gateway. Tá ali a configuração de IP, tá configurado. Viu? Ele subiu já com as configurações que eu fiz lá. Beleza? Agora eu vou ligar aqui o restante da topologia. Vamos lá, vou configurar agora o R1. O R1 está sem nenhuma configuração, tá vendo? Tá perguntando se quero fazer as configurações iniciais através do passo a passo, eu vou dizer que não. Então vamos para as configurações dele, é o R1, né? Aparece aqui o R1, estou configurando esse equipamento. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu estou no modo de configuração. Então eu vou fazer o que? Do espaço WR ou do copy running config para ele salvar as configurações. Tá, beleza. Eu só vejo configurações dentro da caixa. Eu não exportei essas configurações. Essas configurações não estão lá no CFG, porque eu não exportei. Certo? As configurações estão apenas dentro da caixa. Então, se eu desligar o equipamento e ligar novamente, ele tem que vir com essas configurações, porque eu só vejo configurações dentro da caixa. Então, desliguei o equipamento. Certo? Se eu vir aqui e ligar ele, ele tem que vir com as configurações dele. E olha só, vamos visualizar então. Primeiro de tudo, já vi que ele está com o hostname, então sinal que ele salvou as configurações. Vamos lá, está com o IP, está com a rota. Se eu fizer um ping aqui, ó, esse aqui eu estou pingando aqui, ó, para o PC. O primeiro pacote normal perder, está montando a tabela ARP, às vezes perde até o segundo também, ó, perdeu o segundo. Beleza, aí, está pingando. Então você viu que eu salvei as configurações apenas dentro da caixa. Certo? Desliguei o equipamento, liguei novamente, ele continuou com as configurações, porque as configurações estão salvas dentro da caixa. Eu só não tenho nenhuma configuração aqui no Startup Config referente ao R1. O R1 está aqui, não tem nenhuma opção de on e off, está desativado, não consigo nem mexer nisso aqui. Ó. E se eu clicar nele, você vai ver que não tem nada aqui, está zerado. Então, de fato, eu só tenho configurações no Startup Config da caixa, eu salvei essas configurações, então eu posso desligar e ligar quantas vezes, e sempre ele vai vir com essa configuração, porque está salvo. Entendeu? Está salvo no Startup Config da caixa. Agora vamos nesse aqui, no R2, eu vou fazer diferente. Vamos lá, as configurações iniciais através de passo a passo não. Vamos fazer então as configurações 1/0, que é a interface aqui, ó, da rede interna aqui. Tá, então vou exportar por CFG, eu não vou salvar a configuração dentro da caixa. Olha só, não estou salvando a configuração dentro da caixa. Se eu vir aqui no R2 e apertar aqui Export CFG, ele mostrou ali que deu um start no export. Exportou normalmente. Se você exportar, aparecer erro ali, o que você vai fazer? Aqui tá, ele até voltou para o início, né? Depois que ele exportou lá, ele voltou para o início. Mas vamos lá, enable, conft, interface eternity 1/1. Vamos dizer que você está no modo de interface, aí você quer exportar as configurações. Se estiver dando erro, você faz isso aqui, dá um end para ele vir para o início. Aí quando ele está no início, você vai lá e coloca para exportar por CFG, que vai resolver o problema, aí não vai dar erro não. Beleza? Porque quando você está no modo de configuração de interface, no modo de configuração, e você tentar exportar as configurações, pode ser realmente que dê algum erro. Então você sai, né, digitando end para ele ir para o início, né, e aí sim você coloca para exportar as configurações. Então esse é o primeiro detalhe importante aí. Beleza? Você viu que eu não salvei as configurações, então se eu desligar ele, simplesmente eu desliguei, não dei wipe, não fiz nada, só desliguei ele. Agora eu ligar novamente, o que vai acontecer? Mas eu tenho as configurações salvas ali no Export CFG, porque eu exportei para lá. Então, se eu vim aqui, você vai ver que o R1, aqui o R2, né, na verdade, aqui você vê que o R2, né, tem todas as configurações. Então, tem o IP, ele está configurado essa porta aqui para inside, aí tem o IP nessa outra porta aqui, está configurado como outside, aí tem aqui a configuração do patch, tem a configuração da rota, ACL, tem aqui o hostname, então todas as configurações estão aqui. Já que as configurações estão aqui e ele não tem nenhuma configuração na caixa, agora vamos ver se ele subiu com as configurações. Eu não tinha salvo as configurações na caixa, lembra? Eu só exportei essas configurações para o CFG. E olha só, as configurações estão aqui. Nem precisei salvar as configurações dentro da caixa, simplesmente eu exportei ela para o CFG. Porque se eu não quero usar as configurações da caixa, então para que eu vou salvar a configuração na caixa? Se eu quero usar as configurações do CFG, então simplesmente eu exporto as configurações da memória RAM para o CFG, que quando você coloca para exportar, você não está exportando do Startup Config da caixa para o CFG, você vai estar exportando da memória RAM para o CFG, então não precisa salvar as configurações. Beleza? Olha só.
Tá ali o IP, exporta up. Tá ali, ó, configuração de rota, né, rota default. Configuração de NAT. Configuração de ACL, tudo salvo aqui. E olha só, se for fazer um ping aqui, o 2, ele vai pingar. Normal perder o primeiro pacote, às vezes perde o segundo também. Ó, tá pingando normal. Então, tipo, você viu, eu não tinha salvo as configurações no startup config da caixa porque não precisa. Eu não queria usar as configurações do startup config da caixa. Vou fazer as configurações aqui então no equipamento da Google. Digitar não aqui. Então, aqui eu já fiz todas as configurações. Se eu sair daqui, vou dar um end aqui para ir para o início. Vamos lá. Show IP, interface brief. Então tem ali o IP na loopback, up, e tem um IP na fast 0/0, tá up também, up, tudo up. Aí tem o hostname dele aqui. Bom, show de bola. Então é isso que a gente precisar. Aqui você vê que eu não salvei as configurações na caixa ainda, tá? Eu vou fechar isso aqui. Então não salvei as configurações na caixa, está na memória RAM ainda a configuração, só configurei. Então a configuração está na memória RAM. Agora se eu vir aqui, clicar com o botão direito e dar um export, ele vai exportar da memória RAM para o CFG. Tá? Esse export ele não sai do startup config da caixa para o CFG não, ele sai da memória RAM para o CFG. Então por isso que eu nem salvei as configurações dentro da caixa ainda, porque não precisa. Agora vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu não salvei porque eu vou alterar as configurações agora, só de propósito para te mostrar o seguinte, eu vou acessar ele novamente, conft, vou entrar na interface, colocar aqui 192.168.24.2, 1/24, e vou remover a interface loopback. Beleza, agora olha só, o resumo de tudo, show IP, interface brief. Eu tenho IP e eu não tenho interface loopback, tenho IP apenas na FastTag 0/0. Vou salvar essas configurações, o hostname dele está como teste, vou salvar a configuração, vou botar WR aqui, ou copy running config para startup config, tanto faz. E agora eu peguei as configurações que estavam na memória RAM, acabei de jogar para o startup config da caixa. Se eu desligar o equipamento, o que está acontecendo aqui? O startup config da caixa está com uma configuração, já o startup config daqui do IVNG está com uma outra configuração. Você está vendo aqui? Está com uma outra configuração diferente. Então, qual configuração que ele vai utilizar? Aqui está on, está com todas as configurações. E você acha que ele vai utilizar qual configuração? Do lado do startup config do CFG, né, do IVNG ali, ele vai utilizar as configurações do CFG ou vai utilizar as configurações do startup config aqui de dentro da caixa? Ele vai utilizar as configurações da caixa. Então, por isso que eu configurei diferente. Vamos lá, vou desligar. Vou ligar novamente, então foi propositalmente que eu configurei diferente, exatamente para te mostrar que ele vai dar preferência às configurações que tem salva na caixa. Vamos lá, vamos conferir então. Vamos ver. Ó, de cara, ele está com o hostname teste. Tá sem loopback e o IP na FastTag que ele tá é esse aqui. Então você viu que ele veio com as configurações que está dentro da caixa. Agora, se eu quiser que ele utilize a configuração que está lá no startup config, lá no CFG, né, as configurações que eu salvei aqui, ó, que ele tem as configurações aqui, certo? Se eu quiser que ele use essas configurações aqui, eu vou ter que apagar essas configurações que eu tenho dentro da caixa. Então, esse IP aqui é exatamente para apagar as configurações que eu tenho dentro da caixa. Aí, zerou as configurações da caixa. Se ele zerou as configurações da caixa, ó, desligou, ele desliga automaticamente. Eu vou e ligo novamente. Como eu zerei as configurações da caixa, e agora ele não tem mais nenhuma configuração na caixa, ele vai pegar as configurações lá do CFG. Então é dessa forma, se ele não tem nenhuma configuração salva no startup config da caixa, ele vai subir com as configurações que você tem lá no CFG. Entendeu? Então você pode ver isso aqui. Vou agora exibir agora as configurações que vem nele. Então olha só, o nome veio Google, a interface loopback, e a Fast Ethernet 0/0 com o devido IP. Viu ali? Ele veio com as configurações que tem lá. Bom, é isso. O que mais que eu tenho para te falar aqui? Cara, o que mais que eu tenho para te falar é o seguinte, por último aqui. Pode acontecer, por exemplo, de você estar configurando o equipamento, vamos dizer que você acabou de configurar, aí você estava lá no modo de configuração, ou estava dentro de configuração de interface, por exemplo, seja lá, ou modo de configuração, modo de configuração de interface, ou configuração de roteamentos, seja lá, estava dentro de algum
de alguma variação do modo de configuração. Aí você quer exportar essas configurações. Pode acontecer de dar erro. Pode acontecer de dar erro. Então você vai sair do modo de configuração fazendo isso aqui, ó. End, dá um Enter. Aí ele vem pro início. Vendo aqui? Ele vem pro início, ó. Tá apenas no modo de privilégio. Não está dentro de nenhuma variação do modo de configuração, certo? Aí quando ele tá assim, apenas no modo de privilégio, você vai lá, clica com o botão direito e export CFG, que aí vai dar certo, entendeu? Então você faça isso aí. Se quando você for exportar as configurações e você vê que está dando erro, você faz isso aqui, ó. Você dá um end para ele vir pro modo ali de privilégio, né? Privilégio mode. E ali, quando ele está no modo de privilégio, aí você vai lá e salva as configurações do CFG que vai dar certinho. Então tenta isso aí. Valeu?